aí, pessoal, olha só eu aqui novamente, hoje no meu podcast com a convidada mega blaster especial. O nome dela é Lara Finocchio, ela é jornalista, locutora, produtora, trabalhou em várias redes de TV brasileira e super conhecida por vocês. Por último agora, ela trabalhou no Grupo Primo como produtora. Para quem não conhece, o Grupo Primo é do Thiago Nigro, junto com o Joel J. E também, por último, foi produtora aí do Joel J. E é uma grande comunicadora. É a Lara Finocchio. Lara, obrigada por estar aqui, aceitar meu convite. Nós vamos bater um papo sobre comunicação. Ai, que delícia! Eu que agradeço. Muito obrigada por essa oportunidade de vir conversar com você. É muito legal que é a primeira vez que eu estou sendo entrevistada. Então, são 16 anos entrevistando pessoas e hoje, pela primeira vez, estou do outro lado. Então, estou muito feliz. Obrigada pelo convite. E eu que fico honrada de estar aqui fazendo isso a primeira vez contigo. E eu sei, já deu uma vasculhada aí na sua vida. E sei que é uma excelente comunicadora. E óbvio que você ficou por trás dos bastidores, fazendo muitas pessoas ter sucesso, né? Sim. Então, Lara, só me conta um pouquinho aí, pro pessoal te conhecer. Quem é a Lara? Me conta um pouquinho da história da Lara. Olha, a Lara é uma pessoa que durante muito tempo eu achava que eu ia ser cantora. Eu queria trabalhar com música, então eu queria cantar e era isso que eu queria fazer da minha vida. Só você vai ter que cantar depois, hein? Então, eu descobri que não era tão forte assim o meu talento para a música. E aí, no fim, eu fui acabando fazendo jornalismo porque eu queria, na verdade, falar com as pessoas, me comunicar. Uhum. E o jornalismo foi onde me deu esse insight, eu acabei fazendo a faculdade, gostei muito, virei locutora também, então fiz faculdade de rádio e TV. E aí, fui pra televisão, trabalhei no SBT, na Band, na Record, como produtora, sempre atrás das câmeras. Só que sempre atrás das câmeras eu treinava as pessoas, principalmente muitos repórteres também, a falar, né? Uhum. Pra entrar num ao vivo, pra fazer entrevistas. Então, como é que você tinha que entrevistar as pessoas, fazer perguntas, etc. Durante muito tempo fiz isso, estava tudo ótimo, até que em um determinado momento eu falei, eu não quero mais isso. Porque eu comecei a identificar que eu entrevistava muitas pessoas boas tecnicamente e que elas não sabiam se comunicar. Na hora que eu ligava a câmera, eu colocava o microfone na frente delas, elas simplesmente parecia que elas esqueciam o que elas falavam. E aí parecia que eu era louca de que chamava a pessoa para dar entrevista e ela não sabia nada, mas eu sabia que tecnicamente ela sabia sobre aquele assunto. E isso eu ficava muito na minha cabeça. Eu falava assim, eu tenho que ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, porque isso vai fazer elas venderem mais, ganhar mais dinheiro, se divulgar, se expor, que isso é bom para qualquer negócio. Uhum. E aí eu acabei recebendo, já estava na época de internet, rede social bombando, que recebi um convite do Joel J para eu sair da televisão e ajudá-lo nessa jornada que ele estava começando também de ir para o front, para a internet, né? Ele já era palestrante, já era treinador, ele tinha pedido demissão do Instituto Neymar e me chamou. E aí eu comecei a trabalhar com ele, as coisas foram dando certo, até o momento que alguns projetos nossos não deram certo, eu virei sócia do Marcel, que por sinal é o irmão dele e meu marido. Uhum. E aí a gente começou a ter a nossa agência e foi onde eu voltei a dar aula de comunicação, então ensinar as pessoas a se comunicarem melhor. Uhum. Só que a minha veia de produtora, desse atrás das câmeras, como que você grava um vídeo, como é que você dá uma aula, era muito forte, porque era o que eu mais fazia. E aí, no fim, o Grupo Primo me chamou, então eu dirigi lá documentários, dirigi eventos, fazia muitas produções. Depois saí do grupo e fui pro Joel, voltei pro Joel, para também fazer toda a parte de produção dele, de eventos e tal. E aí agora tô carreira solo, porque eu voltei a querer focar justamente em ensinar as pessoas a se comunicarem melhor, porque eu acredito que essa é a grande diferença dos grandes players, das pessoas que têm grande sucesso, é a comunicação. Esse é um superpoder que todos têm. Então, isso que eu acredito foi isso que me trouxe agora até aqui. Show de bola. Olha, tô sendo avaliada, hein, gente? Com a grande produtora que ajuda o pessoal a se comunicar melhor. E isso é muito bom. Lara, uma coisa que eu sempre tive dúvida, para as pessoas se comunicarem, ela tem que ter talento, tem que nascer com isso se aprende ou não serve para todo mundo? Como que é isso? Olha, isso super se aprende, né? Eu não acredito que as pessoas nascem sabendo se comunicar, porque todo mundo nasce igual. Qual é a nossa comunicação quando a gente nasce? É chorar. Então a gente chora e grita pra tudo. Fome, fralda suja, tô com sono, tô cansado, tô com calor. Se minhas costas tá coçando e o neném não consegue coçar as costas, ele vai chorar e vai gritar também. Então todo mundo nasce se comunicando da mesma forma. Então, por isso que eu não acredito que é algo que nasce com você. O que eu acredito? Existe uma predisposição que te faz ser mais desinibido e, às vezes, um melhor comunicador. Isso não significa que quem não tem essa predisposição, porque nasceu assim, não consiga aprender. Porque timidez, entre aspas, tem cura. E o que muitas vezes bloqueia as pessoas de se comunicarem bem é a própria timidez ou é a falta de confiança, são as crenças, tem um monte de coisa. E que nada disso nasceu com você. A gente nasce um HD zerado. E nesse HD zerado, as coisas vão acontecendo e vão enchendo a gente de um monte de coisas. Entre elas, a trava, o bloqueio para se comunicar. Então é algo que é super treinável. E é treino mesmo. Eu mesma, se você pega um vídeo meu de 10 anos atrás,
Dá vergonha. Eu lembro que eu tinha que fazer um vídeo para uma entrevista de emprego de uma agência de publicidade aqui em São Paulo, eu morava em Santos na época. E nessa agência eu tinha que mandar um vídeo falando um pouquinho sobre mim. E na época eu era 100% bastidora, eu não queria aparecer. O meu vídeo é horrível. Se eu achar esse vídeo, um dia eu mando pra você e eu te mostro. Olha como eu me comunicava. E eu já falava sobre comunicação. Então é uma questão de treino. Isso é 100% qualquer pessoa pode aprender. Não tem nenhum problema. Show de bola. Eu nunca tinha pensado nisso que acabou de falar, né? Que a gente nasce se comunicando, chorando. O bebê, ele só sabe chorar. Exatamente. E aí você tem que se comunicar de alguma forma, né? O meu público, Lara, que a maioria são contadores, tá? Até que ultimamente eu tenho visto um pessoal que empreende me seguindo e tal, mas a maioria, 99%, é contador. E o contador, ele tem uma trava. Eu não sei se é porque o contador é analítico dentro do perfil. Por exemplo, a gente tem um produto aqui na empresa que a gente faz o roteiro do vídeo, manda para o cliente para ele gravar. Só que essa trava faz com que ele não mande para nós esse vídeo, porque ele tá arrumando desculpa, falar que não tem tempo, que é difícil. E aí, como que é? Me fala pro pessoal que... Porque hoje a gente tem que estar, por exemplo, a Lara agora vai fazer carreira solo, vai trabalhar com a comunicação, e a Lara vai ter que fazer vídeo e tal. Essa pessoa que tem essa trava, qual que é a primeira dica que você dá para essa pessoa deslanchar, começar a fazer? A primeira coisa é você se sentir confortável com a sua comunicação. O que acontece? Muita gente que nunca gravou vídeo. Então, assim, por exemplo, o seu público, pode ser que ele nunca tenha precisado gravar um vídeo. Isso. Então, a real é que ele nem conhece a voz dele. A voz que eu falo e que eu escuto quando eu estou falando, a minha voz, é totalmente diferente da voz que você está escutando. E aí, a primeira vez que eu gravo um vídeo e escuto aquilo, eu falo, cara, a minha voz é horrível. Eu odeio a minha voz e eu não quero mais falar, eu não quero mais ter isso. Só que isso é só porque você não conhece a sua voz. Sua voz não é horrível. Só que você está há 30, 40 anos ouvindo uma voz e de repente você se escuta e vê que é outra voz. Então a primeira coisa é entender como você se comunica. Se conhecer sua voz, conhecer os seus gestos, conhecer sua fisionomia. A segunda coisa é ter 100% de clareza sobre o assunto que você vai falar. Então você fala assim, a gente escreve um roteiro e manda para ele. De repente, ele não se sente confortável de ler aquele roteiro ou de falar aquele conteúdo. Você tem que saber qual é a forma que ele se comunica melhor. É claro que o vídeo ele é extremamente importante. Hoje em dia, para rede social, a gente não se conecta só por um texto. O vídeo é onde a gente vai se conectar porque a pessoa está se mexendo, porque a pessoa está falando, porque a gente consegue ver os trejeitos daquela pessoa. Isso gera conexão. E é a conexão que vai gerar a venda. Porque é na conexão que você vai confiar ou não naquela pessoa. Só que se a pessoa não tem clareza do que ela vai falar, ela já começa com uma insegurança muito grande. E aí ela coloca todas essas desculpas. Eu não tenho tempo. Meu celular não é bom. Eu não tenho a câmera ultra 4K da máxima geração que a Netflix usa. Mas você não precisa de nada disso. O tempo você realmente precisa. Só que os vídeos não precisam ser de 30 minutos. O vídeo pode ter 1 minuto e meio. Então, você não precisa de tanto tempo assim. O que você precisa é acreditar que a sua mensagem é correta e que você está confortável para passar aquela mensagem. Muitas das vezes da trava é porque, assim, o vídeo, a gente não tem controle depois que vai para a internet. Então, eu perco o controle do meu conteúdo. Eu perdi o controle do que eu falei a partir do momento que eu posto. Porque aquilo pode ser visto por 10 pessoas ou pode ser visto por milhões. A internet é loteria, você vai jogar, ou ganha ou não ganha, você só vai saber enquanto você estiver fazendo. Então, isso de perder o controle da mensagem também é algo que as pessoas ajudam a travar, infelizmente. Só que se essa mensagem está correta e você coloca na sua cabeça que ela está correta, você não tem por que ter medo da viralização, você não tem por que ter medo de perder o controle de onde a sua mensagem vai chegar. O ideal é que ela chegue para mais pessoas possíveis. Então, essas são as duas principais coisas, se conhecer, ter clareza da sua mensagem e aí, ao mesmo tempo, né, desse assunto que você está falando, e ao mesmo tempo não ter medo de que a sua mensagem vai ser vista e ouvida por muita gente. Olha, Lara, show de bola. E você já me deu um insight aqui. Você vê. Quando a pessoa entende, gente, entende que eu vou aprendendo aqui com ela. Por exemplo, hoje, quando a gente vai montar para os nossos clientes o calendário, é óbvio que a gente monta em cima da semântica que ele sabe, né? Então, a gente vai lá para os motores de busca, para ver o que tem de busca lá no YouTube e tal, que a gente trabalha muito com vídeo no YouTube, traz aquele assunto e faz o roteiro. Só que meu pessoal não faz uma coisa que você falou bem interessante. Como ele se sente confortável em falar aquilo? A gente monta o roteiro, manda pra ele e tal, só que a gente não pergunta como ele se sente confortável. Tá aí, ó. Já é um grande insight. E pra você também, Sim. Como que você se sente confortável em falar o assunto? Então, assim, o assunto tá dentro da semântica que você sabe. Mas, às vezes, as pessoas, de repente, de um jeito que está falando, não tá tão confortável assim, né? E como que a pessoa descobre o que é confortável pra ela?
No primeiro momento, tudo vai ser desconfortável. Porque a pessoa que não tá acostumada, que tem essas travas, ela não vai gostar de nada. Só que, de repente, você descobre que essa pessoa, sentada, performa melhor na fala. Por quê? Ela sempre atende os outros clientes dela sentada. O ambiente que ela vive, ela tá sempre sentada quando ela vai falar em público. E aí, de repente, você pede pra ela gravar um vídeo em pé. Aí ela já fica meio que sem saber o que fazer. Porque às vezes tem vergonha da barriga, por causa da roupa, porque o blazer é fechado ou é aberto, porque não sei o quê. Começa a colocar outras coisas na cabeça. O lugar que você está confortável, o jeito de você falar que está confortável é o mais parecido com o seu dia a dia. Então, por isso que eu não concordo com grandes produções para quem está no início desse momento de aparecer, de ir pro front, de gravar vídeo, fazer conteúdo na rede social. Não precisa, porque isso também assusta. Então, uma pessoa que nunca gravou nada, senta aqui, por exemplo, no seu estúdio, tem luz, tem gente, tem um computador, tem um monte de botão, tem 2 câmeras. Isso deixa a pessoa, muitas vezes, em choque. Sim. Cara, mas ela não precisa começar assim. Ela pode ser só com o celular dela, sentado na mesa dela. Um outro formato, às vezes ela fala assim, eu não quero aparecer, porque eu tenho 1 milhão de crenças e 1 milhão de coisas em relação à minha imagem. Tá tudo bem, não aparece. Vamos fazer um vídeo onde, por exemplo, vai mostrar uma planilha ou algum processo dentro da contabilidade. Mostra a tela do computador e você só falando. Porque aí você fala, cara, pelo menos falando e narrando alguma coisa, pra mim está mais confortável, eu não apareço. Até o momento que ele vai se sentindo confortável de aparecer. Então, acho que hoje em dia as pessoas querem muito assim, estado de choque, né? Você tem que aparecer, tem que estar em pé, tem que ter a luz, tem que ter o ring light, tem que ter a maquiagem, tem que ter a postura perfeita. Não tem nada. Não tem. Tem que ter um bom conteúdo e que ele seja compreendido pelas pessoas que vão ouvi-lo, para ele poder te contratar também. Então, se é sentado, que você se sente confortável, faça o vídeo sentado. Se, eu não sei o que fazer com a mão. Isso é uma grande questão que as pessoas mandam. Eu não sei o que eu faço com a mão. A sua mão, ela está ali para te ajudar. Você não tem que ficar com a mão dentro da caixinha e parado assim. Isso faz você perder o movimento e você perde a naturalidade. Tem uma pessoa que sempre falou com a mão, ela pode no vídeo falar com a mão também. Ela pode mexer a mão, não tem nenhum problema. A mão ajuda a dar ritmo de fala. A mão ajuda a dar um controle da sua velocidade. Então, usar as mãos também é extremamente importante. E aí, às vezes, você manda um roteiro, olha, você não pode mexer a mão, olha, você tem que ficar em pé, nesse ângulo, nesse enquadramento. Cara, você só tem que abrir a boca e falar o que você sabe. É isso que você tem que fazer. O resto, a gente consegue ajustar. Hoje em dia tem edição, tudo isso a gente ajusta. E a outra questão é do roteiro. Por exemplo, às vezes no roteiro que você manda, ou que você faz para uma pessoa, e eu como produtora fiz roteiro durante muito tempo, se eu fazia um roteiro para o Joel e um roteiro para o Thiago, os roteiros são diferentes. O Thiago, ele deixava, por exemplo, a gente colocar a frase inteira, assim, tudo que ele tinha que falar. O Joel não segue o roteiro, você tem que dar os bullets e o resto sai da cabeça dele. Então, ele tem que entender do assunto. Então, é assim, vou te mandar um roteiro sobre contabilidade, o assunto é esse. As informações que tem que ter são essas, essas e essas. O texto, você constrói. Porque aí vai ser do jeito que você fala. Quando a gente tem um roteiro escrito palavra por palavra, a pessoa que vai gravar o vídeo, ela lê o roteiro. O cérebro dela automaticamente faz, enquanto ela está gravando, com que ela tem que lembrar o que estava escrito ali. Aquela determinada palavra. E às vezes, se eu repetir tudo que eu tô falando agora, de novo, eu vou falar com palavras diferentes, mas eu vou falar a mesma coisa. A informação vai estar correta. Só que o meu cérebro fica tentando lembrar aquela palavra maldita que eu esqueci do roteiro, que alguém da agência me mandou. Exato. E aí, o que acontece? Eu fico tentando e aí eu me irrito. Eu falo, não vou gravar. Porque gravar vídeo não é pra mim. Eu não gosto, tenho vergonha. Não gosto da câmera. Não é isso, é porque ficou muito complicado. Então, existem pessoas e pessoas. E nós também, como você falou, eu mando o roteiro, tem que entender como é que é esse contador, tem que entender como é esse cliente e qual é a melhor forma dele receber esse roteiro. E aí, de repente, você vê que no freestyle, que a gente chama, você é livre para falar o que você quer, portanto, que você passa as informações que eu preciso, ele performa muito melhor. Porque para ele, daquele jeito, é mais confortável, ele não precisa decorar nada. Sim. Ele já tem o conteúdo. Sim. Então, essa também é uma forma de destravar essa pessoa que quer gravar um bom vídeo e fazer um bom conteúdo na rede social. Olha só, gente, que aula, que aula. Até a gente aqui tá acostumado com isso, tô aprendendo bastante aqui com a Lara. E é isso, Lara, nossa, muito interessante. A gente tem que olhar mesmo qual o melhor formato que aquela pessoa, ela tem no dia a dia. Você falou uma coisa muito interessante que acontece muito comigo aqui, o pessoal faz o meu roteiro, né? Por exemplo, podcast não, podcast eu quero bater um papo, é um bate-papo, não tem, você viu que ela chegou aqui, eu conversei com ela, vamos num bate-papo natural. Agora, quando a gente fala de vídeo para YouTube, para Instagram, então o pessoal monta o roteiro. Esquece, eu falo, ou eu vou usar o teleprompter, que eu tô aprendendo ainda a usar isso, que nem qualquer um que sabe usar, ou então me dá lá os tópicos
que eu vou desenrolar. Mas, meu, não adianta querer que eu não consigo. Por mais que eu leia aquilo, eu leio, releio, assim, gente, eu consigo decorar isso. Pelo amor de Deus. Então, realmente é o formato de cada um. Outra coisa que você falou que é bem interessante, essa coisa de estar sentado, estar em pé, de fato, é você olhar para a pessoa e ver. Foi o que ela disse, gente, não existe crença, existe o medo de errar, algumas técnicas que às vezes não acaba funcionando e você não consegue seguir em frente. E aí, Lara, entrando nisso, nessa questão da técnica, como que é esse negócio do começo, meio e fim na comunicação, né? Então, por exemplo, hoje, com o advento da internet, vídeos, como que a pessoa consegue fazer um conteúdo que vai chamar a atenção e prender? Você trabalhou com grandes personalidades da internet. Então, dos mais, o Thiago Nigro, o Joel J, os caras são um fenômeno aqui, né? Então, eles são enormes. Como que é isso? A pessoa que está do outro lado, que quer atingir, que quer chegar, eu acredito hoje que as pessoas não conseguem chegar aonde o Joel chegou, o Thiago, eu acho que ainda é algo muito distante, mas vamos lá, para dar esse primeiro passo, o que as pessoas têm que fazer? Então, em relação ao vídeo, assim, de chamar a atenção das pessoas, existia uma pesquisa que ela dizia que os primeiros 5 segundos do vídeo é o tempo máximo que a gente tem para chamar a atenção e fazer a pessoa ficar no seu vídeo para assistir os outros, talvez 55 minutos, se você tiver um minuto de vídeo. Então, olha, são só 5 segundos dentro de um minuto, é muito pouco. Só que isso piorou a nossa situação. Hoje em dia, com a quantidade de conteúdo que tem, o nosso tempo de retenção de atenção diminuiu. Então, são 3 segundos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aí, o que acontece quando são só 3 segundos para eu fazer a pessoa ficar 1 minuto comigo? Existe uma coisa que muitas pessoas fazem ao contrário. Então, como é que elas fazem? Elas começam o vídeo se apresentando e depois elas falam sobre o assunto. Não dá para ser desse jeito, porque ninguém quer saber o seu nome. Primeiro eu quero saber o que você tem para me oferecer, depois eu te conheço. Então, quando aparece ali o vídeo, você fala: oi, tudo bem? Eu sou a Lara, vim aqui para falar com você sobre comunicação. Cara, no oi, tudo bem, você já não quer mais saber. Só que você quer saber sobre comunicação, mas eu não prendi a sua atenção. Agora, se eu começo, por exemplo, um vídeo fazendo uma pergunta específica sobre o assunto que eu vou falar naquele vídeo, a pessoa já presta atenção. Se eu começo assim: você sabia que para se comunicar melhor existe um jeito para você se comunicar melhor? Pronto, primeiro que eu fiz uma pergunta. A pergunta faz com quem está do outro lado preste atenção, porque mesmo no inconsciente dela, ela vai querer responder. Ou sim ou não. Então, você sabia? Ou sabia ou não sabia. Então, ela já gera um pouquinho de curiosidade. E aí, eu já falo sobre resolver o problema dela. Então, se ela tem um problema de se comunicar e eu falo que existe um jeito para ela aprender a se comunicar melhor, ela já gostou. Então, ela fica, porque ela vai querer saber qual é esse jeito. Então, isso que a gente tem que fazer. Na hora que a gente vai gravar um vídeo, eu quero chamar a atenção da pessoa, dá a informação primeiro, gera a curiosidade, depois você se apresenta. Você não precisa se apresentar primeiro. Enquanto eu estou me apresentando, está passando tempo e tem outra pessoa já com um vídeo logo depois do meu, falando, dando a solução para o problema dela, e depois eu vou descobrir o nome. Porque se eu gostar do seu conteúdo, eu vou clicar e eu vou atrás do seu perfil. E aí eu vou descobrir quem é você. Agora, se é o contrário, eu demoro para descobrir qual é o seu conteúdo. Então, sempre começar o vídeo, começar a sua apresentação. Outro dia me perguntaram sobre palestra, né? Uma moça que eu dei consultoria, ela perguntou sobre palestra. Ela, não, porque eu vou dar palestra, eu vou começar me apresentando. Não começa falando de você. O grande problema de alguns comunicadores, de algumas pessoas, é querer falar muito dele. Não é dele que você tem que falar, você tem que falar do outro. A comunicação ela é uma via de mão dupla. Não é mais um monólogo, onde só eu falo, você só escuta e não tem o menor direito de me responder. É uma via de mão dupla mesmo. Eu falo, você escuta, a gente discute, você dá a sua opinião. Se eu chego só falando de mim, você não vai ter interesse nenhum. Eu preciso falar sobre você. Só que, mas eu preciso falar de mim. Óbvio, porque você precisa mostrar a sua autoridade. Coloca nos exemplos a sua autoridade. Então, você vai falar assim, porque eu comecei na comunicação, tal. Aí você começa a dar um problema e você fala o que é que você fez para resolver aquele problema. Pronto, você começou a dar sua autoridade. Então, sempre começar um conteúdo, uma comunicação, resolvendo já o problema ou falando qual o problema que você vai resolver. Isso prende mais atenção. Depois você se apresenta. Não fale mais de você, fale mais do outro, do que você pode oferecer para o outro, do que necessariamente ficar falando só de você. Gente, eu acabei de levar uma chicotada. Essa mulher aqui é boa, viu? Acabei de levar uma chicotada. O meu pessoal aqui da produção tá aqui atrás. Olha como eu começo meus vídeos. E aí, pessoal, Marta Giove falando.
Meu Deus do céu. Aí depois eu pro conteúdo. E olha quanto eu já tô... Meu Deus, tá vendo como é bom aprender? É isso, a gente pode começar ao contrário. Fala o seu conteúdo e depois fala, eu sou a Marta Giove, eu tô aqui pra te ensinar sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas você já aprendeu a atenção antes. Tá vendo? Olha, Entendeu? nossa, gente, dica de R$1 milhão. E olha que eu tô, a gente tem que tá aprendendo, tá vendo? E olha que eu tô aqui, já faço vídeo há muito tempo, mas acabei com isso. Nunca mais. E aí, aproveitando que você tá falando disso, geralmente as pessoas falam de jargão, né? Ah, você tem que ter um jargão, você tem que ter um jargão. E aí, por causa de jargão, eu comecei, né? Marta já falando. E aí, como que fica essa questão do jargão? Não tem? Como que fica isso? Então, o jargão, ele pode ter. Acontece que o jargão, ele pode estar no meio, ou ele pode ser um jargão curto, tudo bem, você fala o seu nome no jargão. Mas o jargão, ele vai ficar conhecido depois de você ter passado várias vezes pelas pessoas. Então, por exemplo, a Giovanna Eubank, ela tem o Amores de Jó. Sim. Então, ela começa, e aí, Amores de Jó, em todo o canal dela. Só que a Giovanna Eubank, ela já é muito grande, então tá tudo bem. Mas, por exemplo, o Beijo do Gordo do Jô Soares, ele era sempre no final do programa. Beijo do Gordo. Ele não começava, Beijo do Gordo, estamos começando aqui o programa. Não. Então, o jargão, ele também pode ser posicionado de formas estratégicas. Eu falo, o meu jargão é o bom dia, muito bom dia. Mas eu não começo um conteúdo dando bom dia, muito bom dia. Isso eu começo no meu story. Então, eu dou bom dia sempre com bom dia, muito bom dia. Ou quando eu abro numa entrevista. Então, não tem problema. Aqui num podcast, a gente começar bom dia, muito bom dia, ou você falando da Marta, isso não tem problema nenhum. Porque ali eu estou começando uma entrevista, é um outro tipo de vídeo. Sim. Quando é de conteúdo e eu preciso captar essa atenção e fazer com que o cara fique comigo, me assistindo, aí eu preciso colocar antes o conteúdo e depois pode vir o jargão. Então, por exemplo, você pode falar sobre um assunto, eu sou a Marta Giove, e aí você continua, entendeu? Então, você coloca o seu jargão no meio. Porque o roteiro, ele tem que ser assim, ele tem 3 etapas de roteiro. A primeira é a apresentação, a segunda é o desenvolvimento e a terceira é a conclusão. Essa apresentação não necessariamente é a apresentação de quem está falando, é a apresentação do tema. Entendi. E entre a apresentação do tema, depois a gente pode ter um 1.1, que seria... Então, o 1.1 é a apresentação da pessoa. Aí ela desenvolve o tema e aí ela conclui. Entendeu? Então, o roteiro, ele já é feito dessa forma. Só que essa apresentação, as pessoas sempre colocam a apresentação delas. A apresentação precisa ser do tema. E os benefícios do tema. Aí depois você fala que é você, e aí você desenvolve esse tema que você falou na apresentação. E aí vai embora. E vai embora. Nossa, gente, muito, muito bacana isso. E a gente sempre se confunde que as pessoas falam assim, não, primeiro eu preciso me apresentar, né? Essa questão de realmente falar o que o outro, a gente sempre batendo nessa tecla aqui, né? Ah, fala o que o outro quer ouvir, mas a gente sempre cai no erro de, deixa eu falar primeiro quem eu sou, né? Porque assim, as pessoas, mas com 3 segundos, realmente... Não dá tempo. Não dá tempo. Não vai. E aí, Lara, nesse caminho dessa apresentação, do desenvolvimento, apresentação, desenvolvimento, assim por diante, você acha que agora com a internet é possível, por exemplo, o contador, o pequeno empreendedor, é possível ele fugir do vídeo, da apresentação, do dia a dia, de um podcast? Você acha que ele vai conseguir sobreviver? Os negócios vão sobreviver sem ter esse trabalho forte de comunicação? Olha, Marta, sobreviver, sobrevive. Só que depende da situação que você quer, né? Eu vejo hoje muita gente na internet que eu falo assim, tá cagando regra. Então, assim, o tempo inteiro você tem que fazer, como você falou, tem que ter jargão. Não tem nada. Você faz o jargão se você quer. Entendeu? Então, assim, não começa com isso assim, você tem que fazer, senão não vai dar certo. Só que existe uma realidade que não dá pra gente fugir. A internet chegou e sem ela, os seus negócios não vão para um segundo patamar. E muito pelo contrário, você pode perder para um concorrente que está na internet. Então, a concorrência aumentou demais. E a internet deu voz para todo mundo, para quem é bom e para quem é ruim. Só que o Joel até fala uma coisa, e hoje o Marcelo, a gente estava relembrando sobre isso, que muitas vezes o mais conhecido vence o melhor. E hoje, para você ser conhecido, você tem que estar na internet. Se você estiver só dentro do seu escritório, você não vai ser conhecido. É muito difícil hoje em dia alguém tá passando por uma rua, olha, aqui tem uma placa, é um escritório de contabilidade, vou entrar. Não, você não vai fazer isso. Exato. Eles não vão entrar. Me desculpem te dizer que eles não vão entrar. Então, você precisa ser conhecido. Então, precisa estar na internet. Sobreviver? Sobrevive. Até um momento que você vai ter um único cliente, que talvez seja o seu familiar. Então, assim, precisa estar na internet. O seu negócio precisa da internet. Não é você que precisa da internet. O seu negócio precisa dessa internet. Porque precisa dessa divulgação mais massiva. E ela é muito mais barata do que você colocar um anúncio na televisão. Só que ela também é muito mais funcional. Você tem muito mais assertividade do que você está fazendo e do público que você vai alcançar. Então, precisa sim ter
essa comunicação na rede social para você crescer ainda mais o seu negócio. Show de bola, muito bom. E Lara, você falando disso, eu estava aqui pensando, né? A Lara, ela foi uma grande produtora, trabalhou como ela disse, já trabalhou em várias redes de TV conhecida. O que você vê, o que você viu lá das pessoas que se destacaram na TV e você que é parecido com as que se destacam no digital e o que deu de errado lá, que é também parecido com o que dá de errado no digital, por exemplo? A primeira coisa, principalmente em relação à comunicação, é não conhecer o público. Então, por que, por exemplo, a Ana Maria Braga ela dá certo há tanto tempo? Porque ela conhece o público dela. Ela fala exatamente para quem assiste ela. Então, talvez, se você não gosta de culinária, você não gosta de fofoca, você não gosta dessa questão mais um humor diferente, de uma coisa mais blasé, você não vai se identificar com a Ana Maria Braga, porque ela vai falar sobre isso. Se você não assiste novela, você não vai se identificar com a Ana Maria Braga. E tá tudo bem, porque ela também não quer falar com você. Ela tem já o público dela. A mesma coisa, por exemplo, o Joel. O Joel, hoje, ele sabe muito bem com que ele se comunica. Ele se comunica com as pessoas que estão procurando mais disciplina, que estão procurando ter mais performance, que precisam crescer na carreira, crescer o negócio e que sabem que, para isso, elas precisam ouvir algumas verdades. Então, se você não está acostumado a uma pessoa falar a verdade na sua cara e está acostumado sempre com um monte de gente passando a mão na sua cabeça, você não vai se identificar com o Joel. Mas ele também não quer falar para você. Porque ele tem o público que ele sabe que é quem vai ter o resultado com o que ele fala. Então, a primeira coisa é conhecer com quem você fala. Se você fala com pessoas mais velhas, se você fala com jovens, e como é que você vai falar com essas pessoas? Quando a gente não conhece o nosso público, não vai dar certo. Porque eu vou falar, ninguém vai me entender e ninguém vai se conectar comigo. Se não tem conexão, não tem venda, acabou meu negócio ali. Então, isso é uma das coisas que dá certo para os dois lados. O que dá errado? Muitas vezes tem excesso de produção e excesso de preocupação com coisas que não são a informação. Então, por exemplo, no jornalismo, trazendo para a televisão, se cai um avião agora, eu não tenho que pensar em pegar a melhor câmera e o meu melhor repórter. Eu tenho que pegar o que eu tenho para passar essa notícia. E eu não vou fazer o melhor texto para fazer a reportagem, eu não vou pegar os melhores entrevistados, não vou. Eu vou passar a informação. Então, é rapidez da informação. A mesma coisa para a internet. Tem um timing post, por exemplo, sei lá, o governo aprovou alguma nova alíquota que diretamente impacta na questão da contabilidade. Você não tem que ficar pensando numa superprodução para postar sobre isso, seu conhecimento sobre isso. Você precisa postar rápido. Se você pensa em superproduções para assuntos rápidos de timing post, que na televisão a gente chama de factual, você perde. E quando você perde o timing, você perdeu. Passou. Isso não volta. Então, muito cuidado com esse negócio de perfeccionismo. Tem que estar perfeito, tem que ser muito lindo, tem que ter a melhor produção. Não tem. Tem que ter a melhor informação. É o que funciona e o que não funciona também, trazendo para os dois lados. Tá vendo? Os contadores são analíticos e eles ficam nessa. Não, tem que ser assim, tem que ser perfeito, tem que ser... Gente, não é desse jeito, né? O time é isso, né? Então, você viu aí, a primeira coisa é conhecer muito bem o público e se conectar com aquele público. E tá tudo bem se tem um público que não se conecta com você e vai ter o público que se conecta com você. Acabou. E outra coisa é você ter agilidade na informação e não se preocupar muito com a superprodução, que nem os analíticos pensam muito essa superprodução. Óbvio que a gente também não vai avacalhar nada. Exato, não é para ser avacalhado, mas é algo para ser funcional. Isso aí. É isso. Funcional. É isso. E você trazer essa informação. Então, eu posso dizer o seguinte, Lara, afirmar que se uma rede social ela não está crescendo, tem a ver com a comunicação ou com a estratégia? Os dois. Os dois? Um não anda sem o outro. Porque assim, eu posso me comunicar muito bem. Se eu não acerto a estratégia, minha comunicação não chega para ninguém. Ou seja, a estratégia está diretamente ligada ao público. 100%. E a sua comunicação também. Porque eu posso ter a melhor estratégia. Se eu não estou falando do jeito certo para as pessoas certas, elas também não vão se conectar e não vai crescer. Então, uma coisa é muito ligada à outra. Muito. E isso já aconteceu comigo em várias vezes, em vários cases que eu pegava de várias coisas que a gente tinha a estratégia certa e a pessoa comunicava errado. Eu atendi muito advogado. Né? Eu e o Marcelo, a gente já atendeu muito advogado. E o que acontecia? Às vezes a gente tinha a estratégia certa, o advogado era muito bom, só que ele falava de um jeito muito difícil. Não conectava com as pessoas. Aí eu pegava um outro advogado que comunicava sem o juridiquês. Cara, ele conectava com um monte de gente.
A gente teve uma vez uma advogada que a gente atendia que ela era de previdência. Então, ela só falava com as pessoas mais velhas. E virava e mexia, ela falava pra gente que tinha uns cases de pessoas que vinham pra ela e não entendiam por que não conseguiam se aposentar com o teto, por exemplo. E ela explicava, porque aqui você deixou de contribuir, porque aconteceu alguma coisa na sua vida, então ficou essa lacuna e tal. E a gente começou a mostrar pra ela que se ela der exemplos mais de acordo com a vida da pessoa, ela ia conectar mais. Então, pessoas mais velhas, vou até voltar na Ana Maria Braga, que ninguém pensa que eu sou grande fã. Até sou, gosto da Ana Maria, mas assim... mas ela é uma fofa. Mas ela é uma fofa. Né? E aí eu falava assim, o velhinho, a pessoa mais velha, ela assiste a Ana Maria Braga, né? Ela gosta de receita. Então vamos dar o exemplo como se fosse uma receita de bolo. Então a tua aposentadoria era como se você tivesse todos os ingredientes. Então cada ano que você contribuiu era um ingrediente. Então tinha a farinha, tinha o óleo, tinha a manteiga, tinha, o ovo, tinha o chocolate. Faltava o fermento. Então, você conseguiu fazer tudo, mas ficou ali um ano faltando. Esse ano era justamente o fermento que ia fazer o bolo crescer. O bolo não cresceu. Você não consegue se aposentar com o teto. Então, o que você faz? Você traz uma comunicação que faz a pessoa entender e se conectar. No caso da contabilidade, é muito semelhante com o juridiquês. Tem termos muito complexos e é um assunto que não é todo mundo que entende. Eu sou péssima com números, por exemplo. Então, para mim, é um assunto muito complexo. E é o imposto, e é o número, e é o não sei o quê, e quanto entra, quanto sai, é planilha pra cacete, eu sou péssima de Excel. Então, eu, como uma cliente de contabilidade, porque é óbvio que eu tenho um contador, que hoje todo mundo tem empresa e pessoa física também precisa de um contador, eu não vou entender o que ele vai falar. Mas, às vezes, a sua estratégia tá super certa. E eu vejo que é um contador que tá falando sobre a planilha para quem é pequeno empreendedor. Cara, eu preciso dele. Aí vem o vídeo dele, que eu não entendo nada que ele fala. Falo assim, pô, eu não vou saber avaliar o trabalho dele. Eu não consigo entender o que ele fala. Agora, você fez a estratégia, chegou em mim e ele fala de um jeito que eu compreendo, eu falo, caramba, vou falar pro meu marido, tá vendo esse contador aqui que eu achei na internet? Cara, gostei dele. Vamos entrar em contato pra ver se ele consegue fazer a nossa contabilidade? Isso aí. Pronto. Eu aliei estratégia à comunicação. Então, as duas coisas não dá pra dizer sozinho vai funcionar. O melhor funcionamento é ter as duas coisas juntas. Entendi. Então não é sorte, né, Lara? Não. Infelizmente. Eu nem gosto desse assunto de sorte. Assim, eu não sou a favor da sorte. Assim, fala assim, porque foi sorte. Porque assim, mas foi sorte, ela estava no lugar certo na hora certa. Algo me fez estar ali. E não foi só isso. Não foi só estar no lugar certo na hora certa. Foi com certeza alguma coisa que eu já estudei ou que eu já vi que me fez saber que se eu estiver lá, naquela hora, pode ser que dê certo. Sim. E aí vai dar certo. Então, a sorte, eu não acredito muito na sorte, não. Pode ter uma pitadinha, mas não é é a sorte, não é. É isso aí, gente. É você fazer, né? Você fazer bem feito. E você fala uma coisa sobre lacuna, né? Esse final de semana eu estava no evento e as pessoas querem sair do ponto A para o ponto B. É a mesma questão aí do vídeo, né? Eu não gravo, eu preciso comunicar meu público, só que do ponto A, que as pessoas falam assim, eu vou te ensinar a sair do ponto A e pro ponto B. Só que do ponto A pro ponto B existe uma lacuna. Grande, enorme, exato. E essa lacuna, que é a parte do conhecimento, é que faz você caminhar nela e chegar lá no ponto B, né? E as pessoas não entendem isso, já quer, não, vou fazer assim, que eu tô vendo o outro ali fazendo, eu preciso, e aquilo que todo mundo tá falando, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. A gente tá nessa era das pessoas falarem assim, você precisa fazer, precisa gravar. Tanto é que hoje até eu falo pro meu time de vendas, assim, gente, vamos maneirar, porque assim, vamos ir com passo cada vez até para entender o perfil, se esse cliente de fato se encaixa nisso, se ele quer isso, né, para ele. E por quê? Porque tem essa lacuna e a pessoa precisa passar por esse processo, né? Precisa. Se ela não passar por esse processo, dificilmente ela vai conseguir avançar em relação a você se desenvolver. E Lara, o que você acha assim, importante, que a pessoa não pode de jeito nenhum se descuidar em relação à comunicação? Nunca falar o que você não sabe. Entendi. Não sai falando o que você não sabe, ou falando o que você acha que sabe, ou tentando imitar uma outra pessoa porque a outra pessoa faz e dá certo. A outra pessoa faz e dá certo por inúmeros motivos, e um deles é pela forma como ela se comunica, que é única. Porque para falar sobre contabilidade, tem 1 milhão de pessoas falando. Sobre comunicação, tem mais 3 milhões falando. Sobre alta performance, sobre performance, disciplina, foco, tem mais 3 milhões de pessoas falando. De finanças, tem mais sei lá quantas milhões de pessoas falando. O que diferencia é o como eu falo. Então, quanto mais personalizado você for e quanto mais você entender que é o seu jeito que vai fazer as pessoas se conectarem com você e não só o seu conteúdo, mas é como você passa esse conteúdo,
mais chances você tem de dar certo. Porque é algo muito autoral. Então, o meu jeito é o meu jeito, ninguém vai tirar. Eu falo com a mão, eu gosto de falar palavrão, eu dou risada, eu uso muita ironia, esse é o meu jeito. Tem gente que ama, tem gente que odeia e tá tudo bem, tem espaço pra todo mundo. Porque tem a pessoa que é mais certinha, que vai falar mais cagando a regra, falando que você tem que fazer desse jeito, que vai dar certo. Não, não vai. Desculpa, não vai dar certo. Você tem que encontrar o seu jeito. Existem as técnicas, existe tudo isso que vai te ajudar. Mas o principal na comunicação é a forma como você se comunica. Então, como eu falo, é simples. Simples sem ser simplista. Você não tem que ser uma pessoa superficial. Você pode ser deep, você pode se aprofundar. Mas você se aprofunda de uma forma que quando você vai passar esse conteúdo, fique fácil para quem está ouvindo. Então, dessa forma, você vai conseguir conectar as pessoas. Então, não dá para imitar outra pessoa. Porque além de tudo que você tem que lembrar para se comunicar, você ainda tem que lembrar de imitar aquela pessoa. Ah, é muito trabalho, gente. Eu tenho preguiça, eu não consigo. Então, é melhor você ser você. Entender a forma como você fala e se apropria disso. Eu sou assim. Eu falo desse jeito. Eu vou me comunicar desse jeito. Vou usar técnicas para melhorar, vou estudar para ter cada vez mais conteúdo, mas a forma que eu me comunico é essa. Eu não imito ninguém. Isso é o que vai fazer dar certo. Show de bola, viu, gente? É isso. Ó, assim, é segredo ou não é segredo? É algo simples, né, Lara? Simples. Comunicação é você não querer imitar ninguém. Às vezes a gente vê muita gente querendo imitar. Até eu, às vezes, eu fico assim, deixa eu pegar esse conteúdo aqui, deixa eu fazer. A gente cai nessas armadilhas, assim, que de repente, mas não é, né? Deixa eu ler esse conteúdo. A pessoa assim, Marta, você não tá. E os clientes que me conhecem, antigamente eu ia ler, né? Eu não sabia fazer o teleprompter. Aí a pessoa, Marta, você tá lendo aqui, né? Que tá bem, não tá você não. Eu falei assim, tô lendo. Pra você ver. É você se empoderar e falar assim, esse é o meu conteúdo, é isso que eu tenho que fazer do jeito que eu me sinto confortável e falar daquilo que você conhece. Sim. Não pode falar daquilo que você não conhece, gente, porque você acaba caindo ali numa armadilha e as pessoas percebem. Percebem. Não tem e jeito. aí desconecta, porque aí não passa confiança. Então o que acontece? É claro que você vai pegar referências. Eu pego referência toda hora, a gente vê trend, que é o que tá dando certo. Então você pega aquela referência e traz pra sua realidade. Então, por exemplo, de contabilidade, quem são os contadores mais hypados da internet? Qual é o tipo de conteúdo que eles fazem? Isso aqui dá certo. Então, eu consigo ir nessa linha adaptando para minha comunicação. Saiu a trend X no TikTok ou a trend Y nos Reels do Instagram. Legal, essa trend tem essa música e fica aparecendo as coisas na tela. Tá bom, eu não preciso ficar dançando, mas eu posso colocar a mesma música e informações na tela do meu negócio. Tá tudo bem. Então, você pode pegar referência e trazer para o seu negócio, mas traga para o seu negócio e para a sua personalidade. Então, qual é a sua personalidade? Isso é único, ninguém vai conseguir imitar. E isso é o que vai fazer dar mais certo. Show de bola. E aí, Lara, você falando sobre comunicação, sobre as pessoas estarem na internet, você acha que tem espaço ainda? Porque a gente vê muita gente... Não sei se é porque a gente também tá na internet, né? Mas, assim, a gente vê muita gente falando tal. Você acha que ainda tem espaço para as pessoas? Tem muito espaço, mas eu concordo. A gente tá na internet, a gente acha que já tá tudo saturado, né? E agora com esse negócio de eu vir pra carreira solo, eu fui olhar quem mais fazia as coisas que eu faço, né? Fala do mesmo assunto, coisas semelhantes. E até pra ver como é que tá o mercado e tal. Aí eu comecei a ver, aí eu falei assim pro Marcelo, amor, todo mundo fala de comunicação. Aí ele assim, no meu todo mundo fala de estratégia. Eu falei, então não é todo mundo, na verdade é o meu universo. Só que o meu universo é desse tamanho, só tem essas pessoas aqui falando de um macro, que é muita gente. Comunicação, cara, muita gente precisa se comunicar melhor, muita gente. Aí vai ter a pessoa que vai falar melhor, vai te ensinar mais sobre palco, como é que você vai ser palestrante, a pessoa que vai te ensinar na rede social, a pessoa que vai te ensinar mais para ser na liderança dentro de empresas, a comunicação corporativa, a comunicação interna. Então, existe muita coisa. E aí, existe essa questão da personalidade. Pode ter muita gente falando do seu assunto, mas ninguém fala como você. E a partir do momento que você coloca a sua personalidade e começa a falar para as pessoas, né? Você começa a ficar falando com as pessoas, aliás, e não só para as pessoas, fala com elas, traz ela para o seu universo, explica de verdade, pega na mão, aí vai ter espaço para você. Porque é muita gente precisando da solução do seu problema. A gente tem, eu estava até conversando aqui, que tá 89, sei lá quantos mil contadores que existem no Brasil. 89 mil registrados. 89 mil registrados. Cara, você acha que um único empresário vai precisar de todos? Não, porque tem 89 mil, só que tem sei lá quantos outros mil empresários precisando de contadores. Milhões. Registrado atualmente 22 milhões de CNPJs. Então, 89 mil já não dá conta.
tem muito menos. Então, porque na conta, para mim só aparece contabilidade, porque você só vê contabilidade. Só que a realidade é que o mundo é muito grande. Existe muita gente precisando do seu serviço. São 22 milhões para 89 mil. Quando você olha, 89 mil é pouco. Então, pode ser contador, não tem nenhum problema. É a mesma coisa da comunicação. Existem 22 milhões de empresas. Todas essas empresas precisam de comunicação interna. Eu sou a Lara. Eu sou uma. Aí existem mais quantos usuários de internet e pessoas que querem ser influenciadoras ou querem falar para a rede social? Mas quantas milhões? A Lara também é só uma. Então, tem muito espaço. É que a gente olha só para dentro da nossa bolha. Aí assusta. Ai, tá saturado. Não, não tá saturado. Tem espaço para todo mundo. E se você usa a sua personalidade, entenda que vai ter gente que vai se conectar mais com você. E é aí que você vai vender. Show de bola, tá vendo, gente? A mesma impressão que ela tem, às vezes eu tenho também, mas ela acabou de matar a pau aqui. É porque a gente tá nesse mundinho. É o mundo. Você tá naquela bolha. Quando você começa a expandir, então existe sim, existe mercado, 22 milhões de CNPJs, 89 mil, nem é 87 mil, é 88 mil escritórios registrados, tudo bem, sabe que tem os que não são registrados, mas tem espaço sim para você alavancar e trazer aí a sua comunicação para a internet, mas desde que você faça um trabalho muito bem feito em relação à comunicação. Por isso que hoje eu trouxe a Lara aqui para falar sobre comunicação, porque isso é super importante. É uma especialista, né, gente? Uma especialista, pessoa que entende, estava ali nos bastidores o tempo todo, cuidando da comunicação de muita gente aí conhecida e que faz sucesso, tanto na TV quanto hoje na internet. Lara, a gente está caminhando aí para o fim do nosso podcast. No mundo, tudo gira em torno de comunicação. Não tem jeito. A gente, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tem que negociar, a gente tem que falar. A gente vê que as pessoas mais bem-sucedidas são pessoas que se comunicam bem, né? Pois bem, com isso acontecendo, como que na comunicação você... E muita gente agora, com esse negócio da internet, a gente vê que tem muita gente que é malandra, né? Tem os malandros. Muito. Você, como uma boa comunicadora, como especialista em comunicação... Como que a pessoa que está do outro lado vai bater o olho e falar assim, essa pessoa é mala? Existe alguma técnica? Esse cara tá mentindo, esse cara aí é conversa fiada. Porque, infelizmente, tem muita gente caindo. Tem gente que faz curso e vende o curso do curso que fez. Infelizmente, tá desse jeito. Tem muito. Gente que aluga a Ferrari e tal. E a gente vê muita gente, eu vejo, por exemplo, no mercado contábil, agora é um tal de contador vender para contador. E aí você vê que tem alguns que têm realmente sucesso e pode... contar a história dele, fui por esse caminho, então faz. Só que você vê uns que falam assim, meu Deus do céu, você quer não paga nem meu boleto direito e tá querendo vender para contador. E aí, como que eu identifico isso? Primeiro a questão de fazer uma pesquisa. Então, quem é aquele contador? Quem é aquela pessoa que está querendo ensinar ao contador? Quais são os resultados que ela já teve? Então, por exemplo, quando você me apresentou, você falou o meu currículo. Qualquer pessoa que quiser saber se é verdade ou se é mentira, é só entrar ali, por exemplo, no meu próprio Instagram, vai ver foto minha na televisão, foto minha com o Joel, foto minha com o Thiago, foto minha dirigindo evento, um monte de coisa. Então, eu consigo comprovar isso, né? E aí pode pôr no YouTube, vai encontrar matérias minhas, no SBT, na Record, etc. Então, a gente tem como comprovar. Então, é fazer uma pesquisa mesmo. Porque hoje, a internet, ela deu esse espaço para todo mundo. E deu espaço também para quem não vale muita coisa, né? Para quem quer enganar as pessoas. E a gente sabe que, infelizmente, tem bastante. Só que é uma questão de resultado. Muitas das vezes, o que acontece? Essa pessoa... ela se comunica muito bem. E por isso que ela convence as outras de que ela tem resultado. Só que essa pessoa é a pessoa que vai vender só uma vez para esse cliente. Ele não vende de novo. Só que existe um negócio que é além da internet, que se chama boca a boca. E isso não vai acabar. Então, se eu te indico alguém, você vai atrás dele porque você concorda, você gostou, porque você tem um aval de alguém que fez e teve resultado. Quando você começa a não receber nenhuma indicação, ninguém conhece, ninguém fez, ou quem fez não gostou, aí você já começa a achar esquisito. Aí você vai na rede social e começa a ver muita ostentação. E você também é contador. Você sabe que para ter essa ostentação, alguma coisa tem por trás. Que só a contabilidade, por exemplo, talvez não daria dessa forma. E que não seria dessa forma. Aí começa a ver o conteúdo que essa pessoa fala. Por isso que o vídeo ele é muito importante. Porque o ChatGPT hoje, ele te dá todo o conteúdo. Se você colocar lá, eu viro contadora em 1 minuto aqui. Sim. Só pelo ChatGPT. E você vira uma excelente comunicadora, talvez ali também no ChatGPT. Porque você vai ler ali todas as técnicas. Mas ele consegue se aprofundar? Ele consegue explicar? Se você faz uma pergunta, ele consegue responder sem ir para o ChatGPT?
Então, é isso que você tem que fazer, é uma pesquisa. Existem dentro das técnicas? Existem, a forma como ele está falando, se ele está colocando o olhar, olhando para cima, para o lado esquerdo, a mão e tal. Só que tem gente que também é especialista nisso e que ele vai ser um salafrário, um safadão, e aí ele vai falar, porque ele é muito bom de comunicação e oratória. Ele vai fazer todos os trejeitos da forma correta. Então, por isso que precisa ter essa pesquisa e, principalmente, buscar fontes. É indicação. Você conhece fulano? Você já fez? Você teve resultado? Quais são os resultados que ele tem na internet? O que as pessoas estão comentando nos conteúdos dele? Não tem nenhum comentário. E o cara tem 2 milhões de seguidores. Porra, 2 milhões de seguidores e nenhum comentário. Fala que tem, sei lá, 25 mil clientes que são contadores. Cara, de 25 mil clientes são contadores, alguém você deve conhecer. E nenhum dos 25 mil comenta nas coisas dele. Tem alguma coisa estranha. Então, é realmente ter um olhar mais crítico de pesquisa, de ir atrás, e não só pela comunicação, porque às vezes o cara se comunica muito bem e ele vai te enganar, porque político faz isso, por exemplo. É verdade. Eles comunicam muito bem, a gente acredita e vota, seja em qual lado for, mas a gente em algum a gente acredita um pouco mais e confia, e aí ele vai lá e ele não faz. Então é a mesma coisa, é muito mais de ter um feeling e uma pesquisa aprofundada do que necessariamente analisar a comunicação. É mais o conteúdo. Ele se aprofunda, ele consegue fazer, ele prega, ele faz o que ele fala. Ele faz com ele o que ele fala na internet. Então, tudo isso tem que prestar mais atenção para não cair em nenhuma cilada. Gente, disse tudo. Não preciso nem repetir aqui o que a Lara falou. Pesquisa, saber com quem você está lidando. E, Lara, pode ter certeza que a gente está aqui internamente decidindo algumas coisas em relação à comunicação, em trazer mais... A gente tem que... Cada um tá na sua caixinha, né? Então, cada profissional tem que ir na sua caixinha. E aqui dentro, a gente não tem uma pessoa especialista em comunicação. Nós temos pessoas especialistas em marketing e tal. A gente tem... E eu vou, com certeza, trazer a Lara aí para dar aula para vocês, contadores. Vou conversar com ela aqui nos bastidores, que ela tem uma bagagem muito bacana sobre isso. Tô impressionada mesmo, assim, com o teu conteúdo. Parabéns. Obrigada. Aprendi muito aqui, aprendi demais. Já peguei vários insights que eu já vou colocar para rodar aí na minha comunicação. Nunca mais vai começar o vídeo se apresentando. Olá, Marta Joff falando. Que Marta Joff falando? Esquece o Marta Joff. Nunca mais. Isso acabou. E, Lara, o que mais, assim, pra gente finalizar, qual a dica importante em relação à comunicação que não pode faltar no dia a dia aí do contador, do empreendedor, de você que está nos assistindo? Saber se adaptar. A adaptabilidade, ela está 100% relacionada ao sucesso. Então, se hoje o seu vídeo não saiu bom, tá tudo bem, se adapta. Adapta o que ficou ruim. Coloca uma coisa boa, faz de novo. É teste, tudo é teste, mas dentro de uma adaptação. Então, se hoje você falou com um cliente que você não gostou muito bem da forma que você falou, amanhã fala com ele de uma forma diferente. Vai encontrando a sua melhor forma de comunicar e vai se adaptando à realidade do cliente. Tem cliente que vai te pedir mais explicação, tem cliente que vai pedir menos explicação. Você precisa saber falar com cada tipo de cliente. As pessoas não são iguais. E se elas não são iguais, elas não recebem a informação da mesma forma. Então, para você que é contador, é desse lado. Para quem é empreendedor, está na parte de liderança, saiba que cada funcionário é único. Então, para você se comunicar com esses funcionários também, trazendo para a comunicação interna, não adianta você colocar todos numa sala e falar a mesma coisa para todo mundo. Eles não vão entender da mesma forma. Cada um vai entender de um jeito. Então, você precisa selecionar as pessoas de perfis parecidos para falar de uma coisa, perfis parecidos para dar a mesma informação de uma outra forma. Porque senão, eles não vão entender do mesmo jeito. Aí você vai falar, porque a minha equipe não consegue. Porque o meu cliente não me entende. Meu cliente é burro. O teu cliente não é burro. Ele só não estudou o que você estudou. Por isso que ele te contratou. Então, você tem que se adaptar a ele para você explicar tudo o que ele precisa saber, para você ser transparente com ele e ele continuar com você e, melhor ainda, te indicar para outras pessoas. Então, adapta a sua comunicação, adapte o que você sabe para poder passar esse conteúdo para frente. Isso na internet, isso com o seu cliente, isso com o seu colaborador, isso na sua família, no seu relacionamento. As pessoas não são iguais. E na comunicação a gente também tem que respeitar isso. Show de bola. Olha que aula. Lara, para quem quer te seguir, para quem quer conhecer mais o trabalho da Lara, aonde que essa pessoa vai? Estou hoje em dia só no Instagram. Então é Lara Finocchio, @LaraFinocchio. Finocchio é com F e CH. Não é tão difícil assim, também não tem tantas, né? Então, você coloca lá Lara Finocchio, você me encontra. E eu estou lá com dicas de comunicação,
pronta para receber quem precisar de alguma ajuda minha. E vou deixar aqui o @, vai estar aqui no vídeo certinho, vai estar aqui na descrição, segue, vale muito a pena. Gente, mais uma vez, não foi à toa que ela trabalhou aí com grandes personalidades e também esteve na TV, e você pode comprovar lá, tem muita bagagem ainda para nos passar e muita coisa bacana. Lara, obrigada, viu? Eu que agradeço, foi uma delícia ser meu primeiro momento como entrevistada. E vai dar muito certo, tenho certeza que sabe, sorte, que seja o primeiro de muitos. Obrigada. Você é uma menina aí realmente conhecedora, merece estar onde você está e agora sair dos bastidores disso para ensinar. É isso que eu falo. Você pode ensinar, mas ensinar aquilo que você de fato executou muito tempo, né? E agora, assim, já coloquei toda essa bagagem, já estive ali no chão de fábrica fazendo, agora eu vou ensinar você, professora, é isso. E boa sorte aí nessa sua nova empreitada de trazer aí pro dia a dia a comunicação pro pessoal. Muito obrigada, eu que agradeço você, foi uma delícia. E você que ficou com a gente até aqui, obrigada, curte, compartilha, vai lá no Instagram da Lara, eu tenho certeza que você distribuindo esse conteúdo, mandando para mais pessoas, você também cresce e ajuda outras pessoas a crescer. Mais uma vez, gratidão e fique com Deus. Tchau, tchau.